À tribuna livre, atendendo o pedido do vereador Dinho, Edinho Manuel da Rosa, convidamos o escritor Afonso Rocha, autor do livro Pescador Me Confesso, para fazer uso da tribuna por até 15 minutos. Senhor Afonso, a tribuna é de Vossa Senhoria. Só zerar o tempo, 15 minutos para o senhor. Fique à vontade, a tribuna é de Vossa Senhoria para utilizar da melhor forma possível. Obrigado. Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores, venho a esta Casa da Democracia e, por consequência, também a Casa da Justiça Social, para falar de um dos maiores problemas da atualidade, o Holocausto do século XXI. Mas que holocausto é este, se não estamos em guerra, se o Hitler, Mussolini e outros tiranos já se foram faz tempo? Perguntarão os senhores. Na verdade, o holocausto de hoje não é o holocausto do passado. Mais perigoso, mais mortal, ele atua traiçoeiramente e pela calada do silêncio e com uma máscara traiçoeira que lhe esconde os verdadeiros intentos criminosos. Refiro-me ao abuso e à violência sexual, ao estupro de homens, mulheres e crianças, à intolerância social e ao preconceito com que é indiferente, ao racismo, à perseguição de lésbicas, gays, transexuais. Refiro-me à perseguição de negros, de índios, de ciganos, aos estrangeiros em geral que buscam o Brasil à procura da liberdade e do pão para a boca. Refiro-me a toda e qualquer manifestação de indiferença e preconceito, incluindo o bullying. Refiro-me, por fim, à exploração, ao tráfico de crianças e de outros indivíduos indefesos. Isto sim é o holocausto de hoje, que invade nossos países, nossas vilas e cidades, nossos lares, que se alimenta da fragilidade, da ignorância e da nossa própria indiferença e passividade como cidadãos responsáveis. Se nos aliarmos do que se passa à nossa volta, se não reagirmos, se não nos revoltarmos e mobilizarmos contra esses crimes, mesmo não querendo, seremos seus cúmplices. Aos senhores, como vereadores e homens do poder, cabe, neste processo, acrescidas responsabilidades sociais. Só no Brasil, em 2018, 76% das mulheres foram alvo de violência física. Metade dessas mulheres são jovens abaixo dos 16 anos. Em 30% das mulheres brasileiras, a sua primeira experiência sexual foi forçada por alguém que vivia junto ou próximo dela. Mas há que ter em conta que só 35% dos abusos sexuais são notificados, o que dá uma triste noção da realidade flagelo a que as mulheres estão sujeitas. Em 2017, 70.000 mulheres, 195 por cada dia, 8 por cada hora, foram estupradas em território brasileiro. Provavelmente, desde que iniciei esta fala, 2 mulheres foram estupradas no nosso Estado. Este flagelo não é só brasileiro nem português, nem argentino, nem africano, nem dos países mais pobres, mais pequenos e pretensamente menos evoluídos. Predadores sexuais
existem, infelizmente, e atacam por todo o lado, e nos países do chamado Primeiro Mundo, os países mais ricos e pretensamente mais evoluídos, a praga é ainda maior. Nos 10 países onde a violência contra a mulher e o estupro mais avança, encontra-se, em primeiro lugar, a África do Sul, logo seguida pela Suécia, os Estados Unidos da América, a Inglaterra, a Índia, a Nova Zelândia, o Canadá, a Austrália, o Zimbábue, a Dinamarca e a Finlândia. Não são países pobres. O estupro acontece quando o homem violenta a mulher, mas também quando a mulher violenta o homem violenta outro homem e a mulher violenta outra mulher. Numa recente amostra nos Estados Unidos da América, 43,8% das lésbicas declararam ter sido estupradas por parceiros íntimos e destes, 64,4% relataram que o agressor era uma mulher. Em Portugal, homens entre os 18 e os 77 anos relataram ter sido vítimas de estupro e 1 em cada 6 homens antes dos 18 anos declararam ter sofrido violência sexual, na maioria dos casos levado a cabo por familiares ou conhecidos. Na maioria dos casos, o violador é pai, padrasto, tio, avô ou com certo grau de parentesco com a vítima. Em muitos casos, o estuprador ocupa posição de relevo na sociedade, na gestão da coisa pública, na política, nas finanças, nas organizações internacionais, como na própria ONU, nas confissões religiosas, nas escolas, nas instalações desportivas e nas universidades. Eles são ministros, juízes, senadores, deputados, padres, bispos, cardeais, empresários, professores e educadores, treinadores, jogadores de futebol e de outros desportistas, atores, produtores e escritores. Mas são também gente simples, gente sem eira nem beira, gente do povo. O estupro é o braço mais forte, a face mais negra, sanguinária e abjeta da violência, particularmente da violência contra a mulher, os idosos e as crianças indefesas. No Brasil, a cada 7 minutos é feita uma denúncia de assédio e de violência sexual. Em 2018, foram abertos mais de 1.200.000 processos, mais de 3.500 por cada dia. Santa Catarina é o segundo estado do país com mais casos de denúncia de estupro, verificando-se um acréscimo de 9,8% relativamente ao ano de 2017. Nos primeiros 4 meses de 2018, verificaram-se 1.100 casos de estupro, uma média de quase 10 estupros por cada dia. A região de Florianópolis não está imune a esta criminalidade, como ainda aconteceu recentemente na capital e nas cidades vizinhas da Palhoça e de São José. Quando se comemora o 13º ano da Lei Maria da Penha, no primeiro semestre deste ano, o feminicídio em Santa Catarina aumentou 41% relativamente ao mesmo período do ano passado, passando de 22 para 31 casos. Segundo pesquisa do Tribunal de Contas do Estado, em 80% dos casos o criminoso é homem branco, com média de 35 anos. Em 85% dos casos, a vítima é mulher branca, com média de 33%. Infelizmente, esta é a atual geração com mais potencial para gerir os destinos futuros da nossa sociedade. No seio das congregações religiosas, que deveriam ser exemplos cívicos de comportamento, o quadro é também dramático, onde o assédio, o abuso, incluindo o estupro, sobretudo de menores,
é tão grave que o Papa Francisco afirmou recentemente estar a colaborar para um novo começo e que o Vaticano precisa de uma boa limpeza. Os melhores filhos da sociedade, as nossas crianças, que convivem com este ambiente doentio pela falta de acompanhamento, de educação, de vigilância, seguem por caminhos enviesados e perigosos. Tem sido notícia jovens estuprarem outros jovens ou estuprarem idosos desprotegidos ou incapazes. Muitas das vezes a vítima é tratada e a vida como criminosa, ou seja, ela é que é amada fita. E nos tribunais, muitas das vezes, também a vítima vira ré. E quando não é incriminada, a vítima é acusada ou apontada como sendo ela a provocar o abuso ou o estupro, porque o seu top é baixo demais e mostra os seios, ou o seu short curtinho desnuda a bunda, esquecendo-se de que o não é não sempre e que o respeito deve ser total. A culpa do estupro é sempre e invariavelmente do estuprador, nunca da vítima. Não tenho solução e muito menos sou milagroso, mas a sociedade tem que reagir e mobilizar-se contra este holocausto moderno de novas faces. A sociedade está doente e assiste quase impávida a estes crimes, lavando as mãos como Pilatos, olhando para o lado e deixando que tudo role no mesmo sentido. Aos senhores vereadores, como homens públicos de bem e representantes do povo que os elegeu, pesa grande responsabilidade na mobilização da sociedade contra este famigerado holocausto. Precisamos, a sociedade precisa do vosso melhor empenho. Neste arco criminoso, encontramos o comportamento social pautado pela intolerância e o preconceito, que são ambos fruto da ignorância e da maldade. E mais ainda, quando esses sentimentos embasam em formas de racismo, de homofobismo ou de xenofobia. O mal não está em chamar ao preto o que é preto, ao árabe o que é árabe, ao índio o que é índio, ao turco o que é turco, ao gringo o que é gringo. O mal é quando fazemos isso com a intenção de machucar, de denegrir, de rebaixar, de nos julgarmos acima do nosso semelhante só porque é diferente ou com origens que nós próprios não sabemos ou não queremos entender. O mal é ser intolerante para com o que é diverso ou com o que não concordamos. Não aceitamos a vida, a realidade e queremos ver o mundo e os fenómenos somente através de nossas ideias feitas, de nossos olhos embaciados. No fim das contas, julgamos ser mais e melhor que todos os outros. Não quero terminar sem abordar rapidamente um outro aspecto deste famigerado holocausto. Refiro-me à exploração e ao tráfico de nossas crianças. Em termos mundiais, mais de 152 milhões de crianças entre os 6 e os 14 anos são exploradas precocemente, sendo que 2,6 milhões são crianças brasileiras. A estas crianças, em plena formação cognitiva, é-lhes negado o direito de brincar, de aprender o básico, para se poderem relacionar com outras crianças e com a sociedade. Quando adultas, sentem-se marginalizadas e excluídas. Como esperar que elas se integrem e se comportem civilizadamente no seio da comunidade se, ao nascer, não lhes damos carinho, proteção e o essencial para a vida? 3 milhões de crianças brasileiras entre os 5 e os 17 anos são exploradas, vivem em regime de trabalho escravo, sem educação,
assistência médica e até alimentação adequada. 30% são empregos no sector agrícola. 60% vivem no norte e no nordeste do país. 65% são negras e 70% são meninos. Nas zonas rurais do sul, pertencente à região mais desenvolvida do país, onde se integra a nossa bela Santa Catarina, quase todas as crianças entre os 5 e os 9 anos de idade trabalham nos campos. Um quarto de todas as crianças que vivem na América Latina são brasileiras, dos quais 1,2 milhões são traficadas anualmente. São crianças abandonadas, obrigadas a pegarem armas, forçadas a casamentos de conveniência, ao tráfico e a trabalhar em regimes de escravidão nos seus próprios países. Eu lhe concedo 30 segundos para concluir seu pensamento, Sr. Afonso. Escondidas em barracas e casebres, em plantações agrícolas, em prostíbulos, em fábricas, oficinas e minas, gerando anualmente mais de 32 bilhões de dólares de lucro às pessoas que se exploram. E estou a terminar, Sr. Presidente. Mas antes permita que, no âmbito desta denúncia, graves situações, recomendo o meu livro que acaba de ser lançado, O Pecador Me Confesso, que além de alertar e denunciar este... Eu vou lhe conceder 30 segundos daí para suas conclusões finais. Que além de denunciar este quadro aterrador do nível nacional e internacional, começa por ser um reconhecimento das nossas próprias limitações e erros e um alerta para quanto todos nós, políticos, eleitos, escritores, jornalistas e cidadãos em geral, devemos fazer em prol da sociedade. Termino com este desabafo. O nosso amanhã começa amanhã. Mãos à obra. Obrigado, Sr. Afonso. Muito obrigado. Eu solicito uma salva de palmas efusiva. Pela ordem, o vereador Edinon, falar umas palavras. 30 segundos, mais 30 segundos. Pode ficar na tribuna, Sr. Afonso. Afonso, primeiramente, obrigado, por trazeres um tema que é um tema tão latente, vereador Marquito, da atualidade. Nós saímos do mês, o mês que fez assim a diferença, o agosto lilás, que chamou a atenção o feminicídio e todas as agressões contra a mulher. Eu queria que essa sua tribuna acontecesse, presente mais 30 segundos. 30 segundos para a sua conclusão. Acontecesse em agosto, mas nós tivemos problemas, o senhor não pôde vir, mas agradeço, espero que aqueles vereadores que prestaram atenção possam realmente levantar essa bandeira, e nós temos que acabar com a violência contra a mulher, com a violência contra a criança, com qualquer tipo de violência, e tentar, doutor Afonso, acabar com todo tipo de violência. Obrigado, vereador Dinho. Vereador Cadu. Parabenizar o professor Afonso Rocha, não o conhecia pessoalmente, mas essas palavras, elas caem neste momento da conjuntura internacional, onde o expoente às vezes é o ódio, é a perseguição, são vários holocaustos que acontecem em todos os espaços, que a Tribuna Livre, neste momento, ela se consagra com a presença do senhor aqui, porque é papel, sim, do ente público construir um país e um mais harmônico, 30 segundos. Mais harmônico, com mais paz, com mais amor, menos violência, porque nós, seres humanos, por mais que muitas vezes nosso processo evolutivo ele foi muito vinculado à violência, nós agora, com a capacidade intelectual que nós temos que diminuir a violência e dar muito mais preponderância para o amor. Muito obrigado pela presença. Obrigado, vereador Cadu. Vereador Renato da Farmácia. Senhor Afonso, nossos cumprimentos, mas eu queria deixar registrado, pelo menos não percebi o senhor falar, sobre a questão do presidente americano, quando separou as famílias das crianças. Então, gravíssimo. E várias nações
que se dizem superdesenvolvidas deixaram à deriva barcos com pessoas em condições subhumanas dos seus países e não foram capazes de receber. Então, o Holocausto ele se manifesta de diversas formas, também de... 30. Obrigado. Agredindo também aos grandes países, que deveriam ter de uma forma exemplar, modificar essas atitudes. Obrigado, vereador Renato. Senhor Afonso... desculpa, vereador Lela, 30 mais 30. Da mesma forma, gostaria de parabenizar a excelente tribuna livre, as duas hoje, né, que acabam se complementando, e da mesma forma, seguindo aqui o que meu colega de plenária acabou de falar, o vereador Renato, que o Holocausto ele acontece diariamente até mesmo na nossa cidade, quando a gente, como gestores públicos, sejam eles do executivo, do legislativo, não conseguimos aqui, de uma forma, planejar melhor a cidade e receber as crianças nas escolas. Nós estamos hoje quase mais de 500 fora da escola em Florianópolis, do ensino fundamental. Venho debatendo isso na Câmara e isso eu considero realmente tirando o direito dela ao acesso, ao acolhimento pela educação do município. Considero isso muito grave, considero isso um holocausto também ao direito da criança e do adolescente. Obrigado, vereador Lela. Senhor Afonso Rocha, o senhor tem um minuto para deixar uma mensagem final no microfone, fique à vontade. Muito obrigado. Só queria agradecer as palavras dos senhores vereadores e esperar que todos levemos esta preocupação para a sociedade. Os senhores têm grande poder para isso e têm possibilidades para fazer isso. Muito obrigado. Eu peço mais uma salva de palmas para o senhor Afonso. Eu vou pedir que o senhor Afonso possa fazer uma dedicatória ao livro que ele deu ao presidente, para que ele vai levar com muito carinho para o resto da vida, com certeza.